O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos aplaudir a palavra de Deus, o santo evangelho que foi proclamado, essa palavra que nos cura e liberta. E nos sentando, pelas palavras do santo evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Queridos irmãos e irmãs, eu quero colocar algumas intenções que eu confesso que acabei esquecendo no início da celebração. Rezar pelos 7 anos de falecimento do diácono Ciro Aparecido, é o seu falecido pai, né? Falecido pai do Itamar, que é membro da Canção Nova aqui na Comunidade Aliança. Também pela alma de Antônio Pereira de Paula. E também pela alma de Romeu José Porci, que foi enterrado, morreu ontem, né? Foi enterrado hoje. 7º dia também de Alan Charles Gomes Lopes, lá de Minas Gerais. Enfim, veja bem, mais uma vez eu manifesto a satisfação de receber você aqui na Catedral Maronita Nossa Senhora do Líbano, você que veio participar com a gente, quem nos acompanha em casa também. Eu sempre me sinto muito em casa aqui, sou honesto em dizer, porque eu contei na última segunda que eu estive aqui, foi aqui na Canção Nova em São Paulo que eu comecei o meu ministério, né? Cheguei aqui com 4 anos de padre, ou 4 meses de padre, desculpa, e aqui vivi o desenrolar do meu ministério, aprendi muito com esse povo querido aqui de São Paulo, aprendi até a andar de metrô aqui, aprendi a falar gíria, né? Cadeira, aprendi a conhecer o estádio do Corinthians, né? Aprendi os jovenzinhos dizendo para mim: ai padre, abençoa nós, mano, né? Nunca esqueço quando os jovenzinhos, primeira vez que eu ouvi, eu falei, depois eu já fui me inteirando, né? Ah, pode crer, mano. Deus abençoe, certo? Eu já fui falando assim, né? Que todo mundo já ficou assim, esse padre é mano, né? Mas coisas lindas, brincadeiras, claro, mas muitas coisas bonitas que eu aprendi aqui em São Paulo. E veja bem, eu gostei demais desse evangelho. Desde cedo eu tive a oportunidade de ler esse evangelho. E você sabe que todo texto fora do contexto vira pretexto, né? Então a gente tem que entender o contexto no qual esse evangelho foi escrito, foi dito esse ensinamento por Jesus. Você viu que Jesus falou de 2 coisas no evangelho de hoje. E 2 coisas muito importantes. Ontem no Abraça São Paulo, no Canção Nova Abraça São Paulo, nós falávamos dessas realidades, falávamos da importância de assumir a vitória de Deus na nossa vida e de assumir a primazia de Deus na nossa vida, né? Deus em primeiro lugar. Não sei quem acompanhou o Canção Nova Abraça São Paulo. Quem acompanhou? Levanta a mão, por gentileza. Estava lindo, não estava, gente? Parabéns aqui aos irmãos da Canção Nova em São Paulo, todos que trabalharam, contribuíram. Tem até uma música muito bonita que a Dauana Salles fez, né? Um jingle para o Abraça São Paulo. Gostei muito, parabéns, viu, Dauana? E o Evangelho está falando de 2 realidades. Primeira coisa, de pérola. E segunda realidade é tesouro, escondido num campo. Quem aqui tem conta no banco? Levanta a mão. Fica tranquilo que eu não vou pedir a senha do cartão de crédito, nem nada do gênero. Pode levantar a mão. Quem tem conta em banco? Quem aqui tem dólar debaixo do colchão? Não vai levantar a mão, claro, né? Vocês usam dólar debaixo do colchão? Costuma ter? Quem aqui tem barra de ouro enterrada debaixo da lajota ali na sala? Eu acredito que hoje em dia pouquíssimas pessoas costumam ter dinheiro em casa. E se tiver, não sai erguendo a mão aqui não, tá? Que vai que quem não deva, veja isso depois e visite a sua casa, né? Fora de hora. Mas você sabia que na época de Jesus não era assim? Por quê? Porque o que Jesus está falando? O reino do céu é como um tesouro escondido no campo.
E na época de Jesus, os orientais, eles faziam muito isso. Eles guardavam aquilo que era mais precioso debaixo da terra. Na época não tinha banco, né? Por isso que eu perguntei quem tem conta em banco, porque banco é um invento recente, né? Coisa do século passado, não é? Claro que tinha o protótipo do banco no século XIX, mas com a configuração que a gente tem, que a gente compreende, o sistema bancário moderno, começou a partir do século XX, se estruturar, né? Sobretudo depois da Primeira Grande Guerra. Enfim, então eles enterravam no chão. E vira e mexe, quando tinha uma pessoa muito rica, que os ladrões sabiam que tinha dinheiro, eles ficavam de olho. Ah, ele está indo lá para o meio do campo. Será que ele vai enterrar alguma coisa? E às vezes, tadinho, o rico ia lá, enterrava, ou o idoso, né? E o ladrão depois desenterrava e pegava aquele bem, aquele dinheiro. Então Jesus está falando de algo muito presente na vida daquelas pessoas, de algo que acontecia. E ele está dizendo, olha, imaginem vocês, o reino de Deus, a palavra de Deus, a salvação que Deus vem trazer, ela é como um campo riquíssimo, porque nesse campo tem tesouros fantásticos enterrados. E é como um homem que, descobrindo esse campo com tantos tesouros, vende tudo que tem, tudo, e compra esse tesouro. Por quê? Porque tudo que ele tinha é nada comparado à riqueza, comparado à beleza, comparado ao esplendor desse campo com esses tesouros nele enterrados. Olha com o que Jesus está comparando o reino de Deus. Para mostrar, filho, filha, você aqui, você em casa, para mim e para você, que nós precisamos entender a preciosidade que precisa ser na nossa vida a palavra de Cristo, o reino de Cristo, a pessoa de Cristo. Tem gente que coloca Deus em segundo plano, em terceiro plano, em quarto plano, em 16º plano. Mas Deus precisa ter a primazia. Por quê? Porque tudo o restante passa, menos Deus. Só Deus não passa. Só Deus não passa. A vida da gente é uma passagem. Já está passando. Sabe, essa pandemia veio mostrar para nós o quanto nós somos frágeis. Tanta gente que confiava na própria beleza, confiava no próprio poder, nas próprias habilidades. Gente, a gente não é nada. O reino de Deus precisa estar em primeiro lugar, porque só Deus não passa. Só Deus é eterno. Só Deus é um companheiro que não decepciona. O marido, nós vamos perceber na história de Santa Rosa de Lima, que era consagrada totalmente a Deus, não casou, né? É o marido que nunca decepciona, que nunca deixa de amar, né? No caso de uma consagrada religiosa, a gente usa marido como analogia. Mas veja bem, Jesus está nos ensinando, Ele está nos perguntando através dessa parábola, que lugar o reino de Deus ocupa na sua vida? Que lugar a palavra de Deus ocupa na sua vida? Você aqui, você em casa, você prioriza a palavra de Deus? Você prioriza o que é de Deus? A mensagem de Deus, o que Deus te pede é algo importante? Porque veja bem, eu gosto da metáfora dos apaixonados. Santo Agostinho usava muito essa metáfora. Você já percebeu quando a guria está apaixonada, sobretudo adolescente, né? O rapaz pede para ela uma coisa, é uma ordem, né? É uma ordem. Você sabe, a menina é péssima em computação, em sistema de informação, mas a menina apaixonada, o menininho pergunta, você sabe mexer com aquele programa lá? Claro, vira a noite estudando para aprender, vendo tutorial no YouTube, no outro dia montar para ele, né? Ali o programa, etc. E Santo Agostinho dizia que com Deus a gente tem que ter um amor também, assim, um amor apaixonado. Deus precisa estar em primeiro lugar, porque só Ele não decepciona. Deus precisa estar em primeiro lugar, porque só Ele não passa. Só Ele não passa. Como a história de um santo, eu sempre confundo os nomes dos santos ali do século XIII até o século XVI. Se eu não me engano era São Geraldo Magela. Se não foi São Geraldo, foi São Domingos, eu me confundo. Mas enfim, São Geraldo, acho que São Geraldo mesmo, ele servia a corte do rei da Espanha. Um rei muito poderoso, muito eminente. E ele servia diretamente à rainha. Diz que a rainha era a mulher mais linda que existia na região. Mas uma mulher linda, 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 linda. Diz que ela foi viajar e teve que ter o parto na casa ali de verão, na residência de verão do rei, residência dos monarcas ali, e ela, com complicação no parto, veio a falecer.
E ela teve que ficar 7 dias ali, né? E ele teve que ir lá para reconhecer o corpo e para voltar com o cortejo real, com aquela procissão e com o corpo da rainha, né? Só que ele conhecia aquela mulher linda, aquela mulher virtuosa, e quando ele chegou lá, depois de 7 dias, era muito quente, a Espanha é quente no verão, né? Estava em decomposição o corpo dela, em decomposição. Se quando ele abriram um caixão para ele ver, que ele viu aquela rainha linda em decomposição, naquele momento ele tomou a decisão de largar tudo e se tornar um padre. Porque ele disse: a partir de hoje eu nunca mais vou servir a um rei que morra. Eu quero servir um rei que nunca morre. Eu quero servir. E olha que a rainha era boa para ele, o rei era bom, ele era feliz, ele era o segundo homem quase no reinado. Mas ele abandonou tudo e foi para o mosteiro. Se tornou consagrado a Deus, porque ele disse, ele foi tocado. Às vezes a experiência de sofrimento, de perda, pode ser uma experiência também de conversão, né? Pode ser a experiência através da qual Deus fala com a gente ali, naquele sofrimento, naquela perda. Ele vendo aquilo ali, ele falou: não, eu não quero servir um rei que morra. Eu quero servir o rei eterno, o rei que não passa, o rei que vive para sempre, o rei que me dá a vida eterna. E ele se tornou sacerdote para servir Cristo, que não morre. E que tendo morrido, ressuscitou. Mas veja bem, Jesus usou ainda uma outra imagem, a imagem da pérola. Quem aqui já viu uma pérola de verdade? Levanta a mão. Pode levantar. Que isso, gente? Eu achei que todo mundo aqui estava com pérola aí no pescoço, na orelha. Deixa eu ver essa mulherada se não está com brinco de pérola. Ah, não. É pérola ou é biju? Mas veja bem, Jesus disse no Evangelho ainda, preste atenção, o reino de Deus, além de ser como um tesouro, um campo com tesouro escondido, ele é como uma pérola preciosa. E vamos entender isso no contexto. Você sabia que na época de Jesus, a pérola era mais preciosa do que a safira, a esmeralda e o diamante? Era muito preciosa. Muito preciosa. Por quê? Porque era com a pérola que eles adornavam, que eles enfeitavam a roupa dos monarcas, dos reis, das rainhas. Quando um rei muito poderoso morria, ele era enterrado com uma roupa cheia de pérolas, assim, né? Então Jesus disse: olha, o reino de Deus é como uma pérola preciosa. E para aqueles discípulos, ouvindo isso, veja bem, eles moravam ali às margens do mar da Galileia. E a pérola, ela é encontrada na ostra, tanto na água salgada, como também existe uma espécie de pérola da água doce. Então eles sabiam o valor de uma pérola preciosa. Eles trabalhavam ali no rio, eles eram pescadores. E a pérola, você sabe como ela é formada, né? É o movimento do molusco, criando ali o sistema de imunidade, de defesa contra um invasor, que pode ser um parasita, um grão de areia. Então aquele sofrimento dentro do molusco faz com que esse movimento de defesa gere a pérola, esculpa a pérola. Jesus disse: olha, o reino de Deus é como uma pérola preciosa. Preciosa. Que um homem, veja bem, presta atenção nisso que é importante. Um homem descobre essa pérola preciosa e vende tudo que ele tem para possuir. Tudo, porque ele vê que é importante demais. Ele vê que nada pode preenchê-lo, nada pode fazê-lo feliz de verdade como esse bem. Gente, diante da beleza, diante da grandeza, diante da iminência do reino de Deus, tudo precisa ser relativizado. Veja bem, não é que eu estou dizendo que todo mundo tem que virar monge, tá? Virar padre, não é isso. Você que é casado, você que é solteira, mas que não pretende, não se sente chamado a uma vocação como a minha, ou como missionário, mas na sua vida, tendo que trabalhar, tendo que criar os seus filhos, mesmo no meio da sua correria, que eu sei que a vida não é fácil para ninguém, que lugar Deus ocupa? Deus tem sido para você, filho ou filha, uma pérola preciosa? Ou ele tem sido uma bijuteria? Que a hora que você precisa, você vai lá e usa, né? A hora que você precisa, você vai lá e chama. Deus tem sido para você um campo com um tesouro escondido? Deus tem sido o seu maior bem? E veja bem, hoje nós celebramos Santa Rosa de Lima. Você sabia que Santa Rosa de Lima viveu no século XVI? Em Lima, no Peru. Os pais dela, veja que história bonita, eles eram espanhóis. E eles vieram para o Peru, porque o Peru, no começo aqui do descobrimento da invasão dos europeus na América, sobretudo os espanhóis ali nessa costa oeste, o Peru era um lugar que tinha muita prata. Então muitos espanhóis deixavam o continente europeu, a Espanha, e vinham para trabalhar ali nas minas de prata. Só que o pai e a mãe dela vieram, se deram bem por um tempo, mas depois ficaram pobres, perderam tudo.
E diz que o nome dela não era Rosa não, o nome dela era Isabel Flores. Diz que ela era uma moça mas muito bonita. Mas sabe aquela beleza que chama atenção? Igual essas mulheres, claro, que estão aqui na igreja. Não é, homens? Sim, eu quero ouvir um sim forte aí. Sim, isso mesmo. Não fala não para ver. Sobretudo se for a patroa, viu? Você vai ver o que chegar em casa. Enfim, diz que ela era muito bonita e chamava atenção. Mas o que ela tinha de bela, um rosto angelical, ela tinha também de um desejo de Deus, sabe? Aquela pessoa que tem uma alma enamorada por Deus, como dizia Santa Teresa d'Ávila, uma alma esposa de Deus, né? Então ela fez um voto com 20 anos, olha, eu não quero me casar, eu quero me consagrar toda a Deus. E as pessoas diziam para ela, mas Isabel, é um desperdício, você é uma moça tão bonita, né? É que nem a pessoa que chega no consagrado e fala assim, mas por que você é padre? Por que você é freira? Você não é feio, né? Então tem que ser só feio, né? Só pessoa sem noção, né? Mas você tem dente, né? Por que você é padre, né? É que nem falando em ter dente, eu lembrei de uma que uma vez o mendigo foi pedir comida lá na casa dos meus pais e minha mãe sempre dava sopa, né? Sopa. Aí um dia disse que o mendigo olhou para meu pai e falou assim, vocês acham que mendigo não tem dente? Não, é? Pode dar carne também. Lembrei agora, né, da história. Mas para dizer assim, acha que consagrado tem que ser sem dente. Com todo respeito, aqui não tem dente, viu? Que tem só um assim na frente, assim, um abridor de garrafa, né? Tem que ser feio, tem que ser aquela pessoa desagradável, que não sabe conversar. Não, é bonito, eu acho tão lindo quando uma pessoa assim, cheia de que podia fazer tantas outras coisas, se consagra a Deus, como Santa Rosa de Lima. Uma moça linda, mas disse que ela era uma beleza assim que chamava atenção. E as pessoas começaram a chamá-la de Rosa, para dizer que ela era tão bonita como uma rosa. E ela não gostava que chamassem ela de Rosa, porque o nome dela era Isabel. Mas diz que uma vez Nossa Senhora, numa oração, apareceu a ela e disse, não, podem deixar de chamar de Rosa, porque no jardim de Deus, você é uma das rosas mais bonitas. E ela aceitou que se chamassem de Rosa. E ela se consagrou a Deus, entrou para a ordem terceira dos dominicanos, que é aqueles que vivem a vida dos dominicanos, como uma freira, mas no mundo, fora, né? Ela não vivia no convento. Ela se santificou fora, mesmo não estando no mosteiro, no convento, né? Não estando como consagrada. E ela deu o melhor dela para Deus. Ela usou a beleza dela assim para atrair, mas para atrair para Deus. Não como muita gente hoje em dia que usa a beleza para seduzir. Nós estamos num mundo que quem não tem a beleza está doido atrás dela, está correndo, né? Estica tudo e põe implante, quer ficar bonita de todo jeito. E quem não tem está buscando, e quem tem usa às vezes errado, né? Usa errado. Em vez de usar a beleza para atrair os outros para o bem, usa a beleza para seduzir, usa a beleza como um pretexto para o prazer carnal, de uma maneira hedonista, nessa sociedade moderna nossa hedonista, que só busca o prazer, né? Mas não, Rosa, ela consagrou a beleza dela a Deus, porque ela percebeu a sacralidade do ser, do corpo dela. Nosso corpo é sagrado, somos morada de Deus, somos templo do Espírito Santo, sabe? Somos casa de Deus. E ela percebeu, eu quero me consagrar toda a Deus. Ela deu tudo o que ela tinha a Deus. E é tão bonito uma pessoa que não tem medo de dar o seu melhor a Deus. Não tem medo de entregar a própria vida a Deus. E veja bem, eu vou ser sincero, com certeza, na época de Rosa, de Santa Rosa, existiam muitas mulheres bonitas. Muitas mulheres bonitas, talvez algumas até mais bonitas que ela. Mas todas essas mulheres bonitas daquela época foram esquecidas. De quem que você ouve falar? Lá de Lima, do Peru, do ano 1586, que era muito bonita e que até hoje é lembrada. Foram esquecidas. Mas Rosa é lembrada até hoje. E a beleza dela continua sendo bonita até hoje. E sabe uma coisa que a gente tem que pensar? Nesse mundo que nos obriga a viver escravizados pela busca da beleza. Quanta gente ficando doente, quanta gente com anorexia, porque quer perseguir um padrão de beleza, às vezes, que não é para a pessoa, ou não precisa de tudo aquilo, né? Mas quanta gente insatisfeita com o próprio corpo, com a própria aparência. Sabe o que Santo Agostinho dizia? Quando ele encontrou Deus de verdade, ele disse assim, um poema lindo, talvez você já até ouviu. Ele disse, tarde te amei, beleza antiga e tão nova. Tarde te amei. Eis que você, Deus, é a beleza que eu procurava fora, nas coisas, nas pessoas, no sexo. Santo Agostinho era devasso, viu, antes de Cristo, era bagunceiro. Eis que eu procurava fora e você estava dentro de mim. Você estava no meu coração, Deus. Tarde te amei, beleza antiga e tão nova. E olha, é tão bonita essa experiência de Santo Agostinho, veja bem, porque muitas vezes, filho, filha, eu e você também,
Nós procuramos tantas belezas com B minúsculo que não preenchem a nosso coração, não preenchem a nossa alma, mas que nos cansam. Essa busca da aparência perfeita, essa busca do sempre mostrar para os outros, isso vai cansando a gente, sabe? E você sabia que a beleza, ela é um recado da nossa impermanência? Presta atenção nisso. A beleza não é sua, ela pode estar em você. Você que é mais jovem ou que tem uma beleza mais madura. Por quê? Porque a cada dia que você está vivendo, a beleza está dizendo tchau. Daqui 10 anos ela está dizendo tchau com mais força. Daqui 20 ela está dizendo fui. Daqui 40 ela fala, olha, se acontecer na sua vida, né, diz ditado, se fui pobre não me lembro, né? Fui bonito, esqueci. Por quê? Porque a beleza física, é ou não é verdade, gente? Por mais que a pessoa faça 500 plásticas, uma hora essa beleza nossa, ela vai puxando, ela vai se esvaindo, ela vai embora. Mas isso não é para nos entristecer, é para mostrar para nós, essa beleza, como dizia Santo Agostinho, é nostálgica, né? Ela nos lembra de uma beleza que não passa, de uma beleza eterna. Ela nos faz ter saudade do céu, porque ela nos leva a concluir, olha, eu busquei tantas essas coisas aqui, mas isso não preenche. Isso não preenche o meu coração. Eu preciso de uma beleza maior. Eu preciso de uma beleza com B maiúsculo. Eu preciso preencher a minha alma com Deus. E outra coisa bonita que Santo Agostinho dizia nesse mesmo poema, que ele disse com outras palavras, olha, eu vivi tão inquieto, e a minha alma só descansou, Deus, quando ela se encontrou contigo. Você conhece alguém inquieta? Sim ou não? Talvez você aqui, você em casa, seja uma pessoa inquieta, uma pessoa ansiosa, uma pessoa preocupada. Não, mas aqui em São Paulo não tem ninguém ansioso, não. É mais lá no interior, onde eu estou morando agora, né? Não tem ninguém ansioso, ninguém preocupado. Ninguém, se fosse ainda uma cidade que as pessoas passassem muito tempo no metrô, né? Mas não tem nada a ver, né? Sei. Santo Agostinho dizia que uma das raízes da inquietação é essa falta de ser preenchido a cada dia pela beleza com B maiúsculo que é Deus. Isso vai cansando a gente, vai nos inquietando, a gente se sente inquieto, quando a gente sente que a nossa alma está vazia. E quando a gente não se preenche por Deus, tem um texto dos padres do deserto do século IV, eu gosto muito dos textos dos padres do deserto, o pai Poimen, que é um monge que vivia nas cavernas no deserto ali no norte na Síria, né? Ele dizia o seguinte, que toda inquietação nasce da falta de comunhão com Deus. Porque, dizia esse padre do deserto, esse monge do século IV, que quando a nossa alma vai se aprofundando, filho, filha, nessa comunhão diária com Deus, não é que os problemas vão embora, não é que as contas para pagar desaparecem, não é que o nosso time ganha sempre, eu que o diga, não é que tudo dá certo, não, mas se você cultiva essa comunhão com Deus, a inquietação vai embora e você encontra paz. Você encontra paz mesmo no meio da tormenta. Você encontra sossego mesmo no meio da confusão da vida. A vida às vezes é uma confusão, é ou não é verdade? A vida às vezes é um tormento para a gente, sabe? Mas é preciso cultivar essa comunhão com Deus. Mas eu refletia hoje, na homilia que eu posto todos os dias no meu canal no YouTube, a seguinte coisa, que o bem mais precioso que a gente tem hoje, o Evangelho está falando de pérola, está falando de tesouro, certo? Está falando de dinheiro. E eu te faço a pergunta, qual é o bem mais precioso que nós temos hoje no século 21? É a pérola? Sim ou não? Safira? Esmeralda? Ouro? Euro? Tem gente que ficou meio balançado quando eu falei o euro. Não, não é. Sabe qual é o bem mais precioso do ser humano do século 21? Se chama tempo. O bem mais precioso se chama tempo. Porque veja bem, se você perde esse celular aqui, o celular do Itamar emprestado, se você perde esse celular, você pode encontrar, você pode comprar outro. Se você perde esse brinco de pérola que a senhorita está usando aí, você pode encontrar, você pode comprar outro, você pode encontrar no chão do seu carro. Mas o tempo que você perde nunca mais volta. O tempo que você perdeu está perdido para sempre. Então o tempo é o bem mais precioso. E a carta de São Paulo aos Efésios diz que os dias são maus e que o inimigo como que trabalha para fazer com que a gente perca tempo, a gente não aproveite bem o tempo presente. Porque veja bem, se o inimigo não pode nos parar, ele vai tentar nos distrair e nos fazer perder tempo e nos fazer procrastinar. Sabe aquela pessoa que
anda, parece estar andando em areia movediça, parece estar andando em círculo, não sai do lugar, está procrastinando, gastando tempo à toa. O bem mais precioso que a gente tem se chama tempo, e o inimigo quer nos distrair, nos fazer perder o tempo. Então, para viver esse evangelho, filha, concluo dizendo, viver esse evangelho nada mais é do que investir, olha o verbo que eu estou usando, o nosso tempo em Deus, investir o tempo na oração. O verbo é esse, investir. Quando você pega o seu bem mais precioso, que é o tempo, que é escasso, que cada vez a gente tem menos, e investe em Deus, investe na leitura da Bíblia, investe em vir numa missa como essa, investe em visitar o Santíssimo, em rezar o terço ou o rosário, investe em oração, pessoal. Você está verdadeiramente dizendo para Deus: você para mim é uma pérola preciosa. Quando você investe o seu tempo em Deus, nas coisas do céu, não obstante as outras muitas coisas que eu e você temos que fazer, você está dizendo para Deus: você é para mim um tesouro, um campo com um tesouro. Você está dizendo para Deus: você é para mim uma pérola preciosa. Você deve estar pensando: mas padre, eu tenho tanta coisa para fazer, padre, já estou cansado só de pensar, mais uma coisa para fazer. Mas o que é prioridade, filho, filha? Não é tempo, não é questão de tempo, é questão de prioridade. Tudo vai passar, mas o momento que você está com Deus é eterno. Certa vez eu ouvi um pregador dizendo que quando você está diante do Santíssimo, por exemplo, é como se o coração de Deus fotografasse você, tirasse uma foto de você ali e guardasse nos arquivos da eternidade. O dia que você chegar no céu, Deus vai te entregar cada uma das selfies que Ele fez com você quando você estava em adoração, e vai dizer assim: que bom, meu filho, valeu a pena. Você começou lá e agora você vai viver comigo para sempre aqui na minha glória. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. É preciso investir em Deus. Está disposto a fazer isso, sim ou não? Não, pode ser mais forte. Está disposto a fazer isso, sim ou não? Vamos aplaudir o nosso Deus então, que nos chama a priorizá-lo, a colocar em primeiro lugar. Pode ser mais forte, Ele merece. Ele é a pérola escondida, a pérola preciosa, o tesouro escondido, melhor dizendo, do campo. É o nosso Deus. Vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé com alegria. Eu quero convidar você agora, levanta os seus braços, com disposição. Levanta os seus braços. E você vai rezar com o padre no primeiro momento. Olha, você vai repetir, mas não é repetir não, não é só repetir não. Isso é a sua oração. Como Santa Rosa de Lima, que deu a sua juventude, a sua beleza, o seu melhor para Deus, que entendeu que Deus era a pérola preciosa, que entendeu que Deus era o campo com um tesouro inestimável, inenarrável, enorme. Você vai agora dar o seu melhor a Deus em oração, o melhor da sua disposição. Você vai dar agora o melhor a Deus em oração, o melhor da sua disposição, a melhor da sua vontade de rezar, o melhor da sua coragem, do seu ânimo. Reze comigo agora: Senhor, eu quero te dar o meu melhor. Senhor, eu quero tocar o teu coração. Senhor, eu quero te sentir nessa noite. Senhor, eu quero te sentir nesta noite. Diante da preciosidade que é o Senhor. Diante da preciosidade que é o Senhor. Pode ser mais forte: diante da preciosidade que é o Senhor. Diante da preciosidade que é o Senhor. Eu quero deixar tudo. Eu quero deixar tudo. Eu escolho estar contigo. Eu escolho estar contigo. Eu escolho estar contigo. Eu escolho estar contigo. Eu escolho a melhor parte. Eu escolho a melhor parte. Eu quero investir o meu tempo no Senhor. Eu quero investir o meu tempo no Senhor. Eu quero investir a minha vida no Senhor. Eu quero investir a minha vida no Senhor. Os meus talentos. Os meus talentos. A minha vida. A minha vida. Os meus dons. Os meus dons. O Senhor é a pérola preciosa, Deus. O Senhor é a pérola preciosa, Deus. O Senhor é o campo com tesouro escondido. O Senhor é o campo com tesouro escondido. Nada se compara a ti. Nada se compara a ti. Nada se compara ao teu amor. Nada se compara ao teu amor. Nada se compara à tua presença. Nada se compara à tua presença. Eu te peço perdão, Senhor. Eu te peço perdão, Senhor. Pelas vezes que eu segui falsos deuses. Pelas vezes que eu segui falsos deuses. Pelas vezes que eu persegui a ilusão. Pelas vezes que eu persegui a ilusão. Que eu servi a reis que morrem. Que eu servi a Deus que morrem. Que eu
busquei ídolos. Perdoa-me, Senhor. Eu quero voltar a Ti. Eu quero Te priorizar. Eu quero ser todo Teu. Cura o meu coração, Senhor, das consequências do pecado, da impureza, das más escolhas que eu fiz. Liberta-me, Senhor, dos vícios, de tudo que me afasta de Ti. Liberta-me, Senhor, das consequências, das opções erradas que eu fiz. Quantas escolhas erradas, Deus. Mas eu decidi. Hoje eu vou Te reencontrar. Na vergonha não é mais o meu lugar. Cura-me, Senhor. Liberta-me, Senhor. Levante bem os seus braços e reze. Cura-me, Senhor. Liberta-me, Senhor. Derrama sobre mim o Teu Espírito Santo. Batiza-me, Espírito Santo. Dai-me um entendimento profundo dessa palavra que eu ouvi aqui. Vem curar meu coração de todo cansaço, de todo desânimo. Ressuscita-me, Espírito Santo. Enche-me com Seus dons. Cura as minhas feridas, as vezes nas quais eu não me senti valorizado, as vezes nas quais eu não me senti amado, eu busquei falsas alegrias, falsas belezas, falsos prazeres. Cura-me, Espírito Santo. Liberta-me, Espírito Santo. Dai-me visão espiritual. Me faz enxergar a preciosidade do reino de Deus. Me faz enxergar a pérola preciosa que é Jesus, que é a palavra de Deus, que é a Eucaristia, que são os sacramentos. Cura-me, Senhor. Liberta-me de todo mal. Enche-me, Espírito Santo. Coloca o meu coração, a minha mente em sintonia com o coração de Deus, com a mente de Deus, e com a mão no teu coração, filho, filha. Você aqui, você em casa. Eu sinto que o Senhor agora está tocando muitas pessoas que estavam se sentindo cansadas. Era um cansaço profundo, filho, filha. Era um cansaço da alma. O Senhor está curando você agora. Deus sabe que tem sido difícil essa batalha que você tem vivido na sua família. Deus sabe que você não aguenta mais essa solidão. Você tem pedido alguém para o Senhor e ainda não aconteceu. Deus sabe como está sendo difícil no casamento. O relacionamento está desgastado. Você não se sente amada pelo seu esposo, valorizado pela sua esposa. Mas o Senhor está te dizendo: coragem. Solta a sua voz assim suavemente no Espírito com as meninas. Que seja um canto suave no Espírito. Você aqui, você em casa. Solta a sua voz no Espírito. Você que reza assim em línguas. Você que não reza, não tenha medo. Essa é a oração na qual o próprio Espírito Santo reza em nós. Reza através de nós. Vá soltando a sua voz no Espírito e vá crescendo, claro, em ordem, nesse tom, o canto no Espírito. Vá crescendo. Vem, Espírito Santo.
Me perdi, me revoltei e fui remar por outros mares, mas voltei em meio à culpa, ao temor, à ilusão, quando a esperança se ausentou do coração. Mas decidi, hoje vou te reencontrar, e na vergonha não é mais o meu lugar. Só o teu amor pode curar meu coração e me fazer um novo ser com teu perdão. Liberta-me, Senhor, vem com teu poder curar o meu coração. Liberta-me, Senhor, devolve o que a dor roubou, escreve a nova história e me faz ser feliz. Eu sou um adorador, faz-me vencedor, libertando-me do mal. Eu quero ser o que sonhou, renova a esperança e faz-me sorrir outra vez, e faz-me sorrir outra vez. Liberta-me, Senhor, vem com teu poder curar o meu coração. Liberta-me, Senhor, devolve o que a dor roubou, escreve a nova história e me faz ser feliz. Por muito tempo me perdi, me revoltei e fui remar por outros mares, mas voltei em meio à culpa, ao temor, à ilusão, quando a esperança se ausentou do coração. Mas decidi, hoje vou te reencontrar, e na vergonha não é mais o meu lugar. Só o teu amor pode curar meu coração e me fazer um novo ser com teu perdão. Liberta-me, Senhor, vem com teu poder curar o meu coração. Liberta-me, Senhor, devolve o que a dor roubou, escreve a nova história e me faz ser feliz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. princípio, agora e sempre. Vamos aplaudir mais uma vez o Senhor que nos liberta, que nos salva. Ele é o nosso Deus, Ele nos liberta, Ele nos salva. Nele nós podemos confiar. Louvado seja Deus.